A segunda etapa para ensinar uma criança a ler é reconhecer o som de cada vogal. E não é interessante você colocar as vogais na ordem A, E, I, O, U. O melhor é colocá-las de forma aleatória. Coloco o I, depois coloco o A. Para a criança memorizar realmente cada vogal. Porque se a criança aprende a memorizar A, E, I, O, U, quando você coloca a vogal U, o cérebro dela tem que fazer todo esse caminho para chegar na vogal U. Para a neuroaprendizagem, quanto menor o caminho que o cérebro dela precisar fazer para chegar na informação, é melhor. Porque para ler uma sílaba, ela vai fazer um caminho mais curto. Porque, por exemplo, tem o F e a vogal U. Então, ela não precisa pensar o som do F, né? E aí, depois, para chegar até o U, se ela aprendeu A, E, I, O, U, o cérebro dela vai pensar todo esse caminho. A, E, I, O para chegar no U. Entendeu? Então, se ela já aprendeu, já memorizou diretamente o som do U, o cérebro dela vai pensar no som do F, que é U. Pronto. Não vai pensar A, E, I, O, U. Tem várias brincadeiras que você pode fazer com nossos jogos de alfabetização. Você pode virar assim, ó, para você as vogais e pedir para a criança falar uma vogal. Então, por exemplo, ela falou a vogal I. E aí você vira e ela escolheu essa daqui, né? Então ela tirou, escolheu. E aí ela vai olhar e ela vai saber que ela errou. E ela vai ter que falar qual é essa vogal. Então é uma brincadeira que ajuda a criança a memorizar. Você pode colocar na mão assim, ou em cima de uma mesa, as vogais e virar uma vogal e perguntar qual é. E a criança vai falando. Então, esse é o segundo objetivo, é a criança olhar para cada vogal e falar qual é o som. Qual é o som dessa vogal? O, A, I, U, E. Você pode colocar a criança na frente de um espelho para ela perceber o formato da boca quando ela pronuncia a vogal. Isso ajuda na memorização. Muitas crianças confundem a vogal O com U, tá? Nesse momento é interessante, na frente do espelho, tá? Você faz primeiro para ela ver e ela repete. Para ela perceber que quando ela fala O, sai o formato do O. Pergunte assim para a criança. Você sabe que quando você fala a vogal O, o formato da letrinha O sai de dentro da sua boca? O. Pede para ela perceber que quando ela fez esse movimento aqui, a boca dela ficou com o formato do O. O. Esconda as vogais pela casa e peça a criança para procurar. Quando ela encontrar, ela vai ter que falar o nome dessa vogal. Se a criança não reconhece nenhuma vogal, trabalhe uma ou duas vogais por vez. Acrescente mais vogais somente quando ela memorizar as que foram apresentadas anteriormente. Agora é hora de praticar com a criança. A criança olha para cada vogal e reconhece o som? Só passe para a próxima etapa depois que ela entender esse processo. Comemore muito com a criança.